Vamos fechar nossos olhos, relaxar a nossa mente, levar o nosso pensamento a Deus. Agradecer ao Pai de Misericórdia. Nós podemos estar aqui nesta casa, uma casa de luz, uma casa de acolhida e amor. Agradecer ao Pai Celestial por mais esse encontro. Possamos ouvir a mensagem que essa irmã tem para nos passar nesta noite. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Que todos sejam acolhidos pela espiritualidade amiga. Que nós possamos sair daqui confortados, todos com as nossas dores da alma. Bom, a explanação da noite é a fé e a oração são segredos para sermos fortes. Coloquei uma frase que diz: viva uma vida de fé e oração. Acredite nas providências de Deus na sua vida. Por que é tão importante nós colocarmos Deus, Jesus e a oração, acima de tudo, em primeiro lugar? Quando nós temos fé, quando nós acreditamos, há esperança. Quando nós não duvidamos, acreditamos com muita seriedade, é fé. Quando nós não duvidamos da providência divina, isso é fé. Viva uma vida de fé e oração. Acredite nas providências de Deus na sua vida. Muitas das vezes, meus irmãos, nós queremos tudo para ontem. Queremos que as coisas aconteçam à nossa maneira, né? E às vezes ficamos questionando por que não é dessa maneira, mas muitas vezes é no tempo de Deus. Não é no tempo que nós queremos que as coisas aconteçam. E aí nós ficamos aflitos, temerosos, nos ataca uma dor aqui, acolá, por ansiedade, de que as coisas que nós queremos que se resolvam. E nem sempre é assim. Às vezes, pego-me pensando nos tempos conturbados que temos vivido. Quanta poluição espiritual, quantos ataques à fé. Quantas pessoas eram firmes, mas se perderam pelo caminho. Então eu me pergunto, o que tem acontecido? Parece que as pessoas a cada dia que passa têm se enfraquecido, mais e mais. Tenho chegado à conclusão que muitos estão se perdendo. Por que perderam o sentido da vida cristã? Por que deram brechas para o esfriamento e principalmente deixaram de orar? A oração é o segredo dos fortes. Quando nós nos pegamos tristes por alguma coisa que não deu certo, mudemos o nosso pensamento, meus irmãos. Nos acolhemos em oração, nos guardamos em oração, porque ninguém às vezes precisa saber do que nós estamos passando, a não ser Deus, a espiritualidade. E quando nós nos guardamos em oração e acreditamos que tem esperança, que as coisas podem mudar, que aquilo que eu não consegui resolver daquela maneira, eu oro pedindo a espiritualidade, a providência de Deus, mas eu tenho que acreditar firmemente, eu tenho que usar essa fé, porque ter fé é acreditar, é não duvidar, mas também não querer que se resolva a minha maneira, é o meu tempo, porque é dessa maneira, meus irmãos, que a gente sofre, quando a gente quer tudo à nossa maneira. Quando a gente resolve mudar esse pensamento e entregar a Deus e orar,
aquela oração do coração e também a oração dominical, ou também chamada de oração principal, que é o Pai Nosso, se nós soubermos e nós também confiarmos no poder da oração e o que cada palavra tem sentido dentro da oração do Pai Nosso, quando nós confiarmos fielmente, entregarmos para a providência divina, para o universo, como a gente fala também muitas vezes, né? Porque o que é tudo isso? É Deus. Por mais que às vezes a gente fique triste, alguma coisa que não deu certo, mas não podemos duvidar. A fé é isso, é quando a gente acredita de verdade, entregamos essa crença, esse problema ou essa doença, algo que nos cometeu. Confiamos que aquilo vai mudar, que aquilo vai passar. Se nós fizermos um passeio pela Sagrada Escritura, veremos que desde Abraão até os relatos dos cristãos primitivos, nos Atos dos Apóstolos, a oração foi o fio condutor para que esses homens e mulheres perseverassem até o fim, para que vencessem nos momentos difíceis e de tribulação e nunca abandonassem Deus. São homens e mulheres de uma fortaleza impressionante e edificante. Abraão, nosso pai na fé, estava em oração quando ouviu o Senhor lhe dizer: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te vou mostrar. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei. Isso está na Gênesis, que é um dos livros que nós estudamos na doutrina espírita também. Ele obedeceu à voz de Deus e foi sem medo para o lugar que Deus havia lhe mostrado, porque orava e acreditava. Ele já não era um menino quando Deus lhe deu essa ordem em oração. Porém, a vida deste homem de Deus foi renovada pelo Altíssimo exatamente por ser um homem de fé. A partir daí, experimentou o milagre e o cumprimento da promessa. Abraão experimentou uma renovação espetacular em sua vida e nunca envelheceu, pois Deus o renovava por meio da oração. Quando ele fala nessa questão de renovarmos, quando nós entregamos os nossos problemas do cotidiano, quando nós oramos, quando nós fazemos uma promessa de cumprir, eu vou orar, porque eu não vou perder a minha confiança na providência divina. Se hoje eu não resolvi as minhas aflições do meu cotidiano, amanhã se resolve. Eu não posso perder a minha esperança. Eu tenho que acreditar. Eu tenho que entregar para a providência divina que tudo vai solucionar. Eu tenho que acreditar. As promessas de Deus na sua vida. Será que o seu milagre e o cumprimento da promessa ainda não aconteceram na sua vida porque você ainda não está orando o suficiente? Quantas vezes a gente já se pegou se perguntando ou até duvidando, mas será que Deus existe? Mas onde está Deus? Muitos, meus irmãos, porque nós somos seres humanos, estamos caminhando, ou podemos até dizer engateando. E o tempo inteiro estamos sendo testados. Estamos sendo testados na nossa fé. Quando que isso acontece? Quando nós passamos por uma dificuldade, ou seja, de ordem
financeira, familiar, uma doença, alguém que descobre uma doença que é difícil, como câncer. E aí nós se perguntamos, nós nos questionamos, onde está a nossa fé? Será que eu acredito? Mas e o que é a doença? O que são esses conflitos que nós temos que vir passar na vida que aqui estamos? Por que tudo isso? Será que nós já nos questionamos por que temos que passar? Por que não vivemos só momentos de felicidade? E na maioria das vezes, às vezes é mais de aflições para testar a nossa fé. Para que viemos? Por que a oração é tão importante? Por que é tão importante nós seguirmos firmes? Vamos cair? Vamos. Quem não? Quem não fraqueja? Quem não se desespera às vezes? Mas não podemos abandonar. O mais importante que é a providência divina. É acreditar, ter fé. A oração é o grande sinal de que Deus está em primeiro lugar na vida dos cristãos. Se não oro, nem organizo meu tempo para orar, é sinal de que Deus ainda não é o primeiro, mas sim o trabalho, a família, o lazer, a TV, a novela, um programa que eu vou sair para passear. Isso é mais importante. E a gente sabe que não, né, meus irmãos? Porque o tempo passa muito rápido. E a oração são minutinhos que eu tiro do meu dia, ou para pedir as bênçãos, ou para agradecer. E muitas das vezes a gente esquece, só pensa em pedir. Ai, Deus, protege minha família. Protege aqueles que entram na minha casa, no meu lar. Me protege quando eu saio do meu lar e quando eu volto. Mas eu esqueço também de agradecer por muitos livramentos, por muitas bênçãos que eu estou recebendo. E às vezes eu não estou enxergando. E eu estou sendo livrada de muitas coisas. Moisés estava sempre atento a Deus. Em oração, ao pastorear suas ovelhas, o Senhor apareceu-lhe na sarça ardente. Desse dia em diante, nunca mais a vida desse homem foi a mesma. Ele falava com Deus face a face. Tudo isso por intermédio da oração. Veja como um homem de oração é instrumento de libertação para tantas pessoas. Além de experimentar o frescor de Deus na sua vida, pela experiência de oração, Moisés foi canal de libertação para todo o povo que estava escravo no Egito. Essa libertação. Eu preciso dizer a você que agora está lendo essa palavra de poder. A libertação da sua casa, da sua família e de toda a escravidão que ela vive está na sua decisão de ser uma pessoa de oração e perseverante na graça de Deus. Posso testemunhar o quanto Ele tem feito em mim e por mim e pela força da oração e pela minha perseverança numa vida de oração. Por que é tão importante nós orarmos? Como eu já falei em uma frase anterior, a oração, ela é um fio condutor. A oração, ela nos liga a esse plano espiritual que nós, muitas das vezes, não temos a visão espiritual de enxergar. Quando nós fazemos o evangelho no nosso lar, alguém já deve ter escutado isso.
toda uma quadra se ilumina. Nossos vizinhos recebem uma proteção. Então, assim, se a gente pensar, a gente não enxerga, muitas das vezes não enxergamos a grande luz que reflete a nossa oração, o que sai da nossa boca. Ligando a esse canal espiritual, se pudéssemos enxergar com os olhos do Espírito o quanto a fé, a oração nos alivia. E alivia também, meus irmãos, a alma, o espírito daqueles que estão partindo. E muitas vezes só precisam de uma oração. Se a gente acreditar em tudo isso, muitas vezes a gente mentaliza uma pessoa que está longe e que a gente gosta muito. Porque às vezes nem sempre a gente pode estar em contato com nossos amigos, né? A vida corrida, o trabalho. Não temos como visitar diariamente um amigo. E muitas vezes a gente faz o quê? Mentaliza. Mentaliza uma luz, uma oração. Vocês sabem que tudo isso chega àquela pessoa. Quantas pessoas às vezes pedem? Eu tenho uma amiga que estava agora há pouco com um sobrinho com leucemia, estava em Santa Maria internado. O que mais ela pedia era oração. Então, assim, o que leva a pensar assim, gente? A contribuição financeira é bom, ajuda sim, mas a oração, essa é dada de graça. E ela vem do quê? Do coração da gente. É um modo de caridade, vamos dizer assim. É uma coisa que doa espontaneamente, sem nada em troca, sem valor monetário nenhum. É doado de coração. Se a gente pudesse imaginar, alguns filmes, alguns livros, vou dar um exemplo do Nosso Lar, que é um filme que vai ter agora um segundo filme, né? Quando essas pessoas desencarnam e que chegam no mundo espiritual, às vezes esquecidas lá, e elas recebem lá a oração e o pensamento de luz daqueles que estão aqui encarnados. E elas recebem lá, gente, é como se... vou dar uma demonstração aqui. Essa água, a gente pensa que é uma simples água, né? Mas quando a gente adentra a casa espírita, ela é tratada. Então ela está sendo fluidificada. E todo mundo recebe o que necessita, né? Conforme também o nosso merecimento. E tudo isso também nos condiz. A oração, quando a gente faz em casa e coloca um copo de água, é só a gente observar o que acontece na água. Quem não, ou quem já observou que a água tem até um gosto diferente. E aí a gente fica, é minha fé. Se a gente perceber isso, muitas das vezes a gente recebe ali um calmantezinho para tranquilizar o nosso espírito. Porque a gente sabe que na maioria das vezes o que adoece primeiro é o quê? É o espírito. E depois o corpo adoece. E se nós não cuidarmos do nosso corpo espiritual e do nosso corpo material, mais tarde a gente vai ter que prestar contas. Será que eu desejei coisas boas? Será que eu fiz mesmo uma oração boa? Será que eu me cuidei? Será que realmente eu acreditei na providência divina? São coisas simples que a gente esquece quando a gente bebe uma água de agradecer. Olha como Deus é perfeito, como Deus é bondoso. Eu tenho condições de beber água. Quantos estão num hospital nesse momento e nem conseguem beber uma água? E nem abrir a boca para orar? E nós estamos aqui, podemos fazer isso.
Citei 2 homens de bem, Abraão e Moisés. Porém, a Bíblia está cheia de mulheres e homens que fizeram uma experiência profunda na oração e, a partir disso, tiveram sua vida transformada e foram canais de transformação para muitos. Podemos citar Josué, Elias, Eliseu, Débora, Susana, Ruth, Misaque, Sidraque, Abednego, Pedro, Paulo, Silas e tantos outros, que nos mostram quanto a oração alcança milagres e mesmo nos momentos difíceis, dá-nos a graça da superação. Lembrei de um episódio que me encontrei em aflição e disse: não, isso não está certo. O que eu fiz? Eu desesperei? Não. Eu pensei, não, algo está errado. O que eu fiz? Fui orar. Fui pedir a Deus: me guia, me dá um sinal. E orei fervorosamente, mas confiando que eu ia ter um sinal. Quantas das vezes, meus irmãos, às vezes a gente fica e quer que as coisas se resolvam e não é para aquele momento. E a gente acaba dando uma dor de cabeça, uma angústia, embrulha o estômago, porque são o quê? Falta da gente confiar mais na providência divina, entregar mais para a espiritualidade e esperar. Não é fácil? Não é, nós somos seres humanos, nós ainda temos muita dificuldade em ter paciência e querer que as coisas se resolvam naquele exato momento. E nem sempre é assim. Vai demorar, às vezes não é aquele momento, é conflituoso, é angustiante, mas eu tenho que ter esperança, eu tenho que acreditar. Não pense que a vida dos homens e das mulheres da Bíblia foi fácil. Pelo contrário, eles sofreram horrores, mas pela força da oração saíram vitoriosos em todas as realidades. Eles estavam com Deus em oração. O Senhor tinha liberdade de atuar na vida de cada um e por meio de cada um. Ore. Se você precisa de um milagre, ore. Se você está vivendo problemas financeiros, ore. Se a sua luta é contra a tentação, ore mais ainda. Se a sua família tem sido assolada pelas tentações, ore com muita força e intensidade. Se você sofre alguma injustiça, busque a oração. Se você hoje sente vontade de abandonar tudo, avalie-se e veja se você tem orado o suficiente para estar imunizado diante das ofertas do mundo. Nos dias em que vivemos, só permanecerá no caminho de Deus quem quer orar com intensidade e perseverança. O Eclesiástico nos ensina que quando entramos para o caminho do Senhor, temos de preparar a nossa alma para a provação, para as batalhas. Há um conselho precioso: mantenha o teu coração firme e se constante, inclina teu ouvido e acolhe as palavras inteligentes e não te afobes no tempo da contrariedade. Suporta as demoras de Deus. Agarra-te a Ele e não o largues, para que sejas sábio em teus caminhos. Esse texto nos traz palavras certeiras.
Mantenha o coração firme e se constante. Manter o coração no Senhor e nos propósitos do início. Se constante. Essa constância é na oração. Ou seja, orar todos os dias, sem esmorecer na vida de oração. Agarra-te a Ele e não o largues. Agarra-nos ao Senhor na oração. Buscá-lo a todo instante. Eis o segredo da perseverança e da conquista das vitórias e milagres de Deus. Permanecer firme e constante na oração. Estás agarrado a Ele. Esse é o segredo dos fortes. Meus irmãos, que a nossa fé nos fortaleça, que nós possamos entregar todas as nossas angústias e dificuldades a Deus, a Jesus, sem esquecer que tudo passa. Se hoje nós estamos sofrendo, amanhã podemos estar melhor. E quando nós pensarmos que o nosso problema é difícil, olhamos para o lado, olhamos para o nosso irmão, às vezes passa muito mais dificuldade que nós. Agradecemos, seguimos firmes, não esmorecemos, confiamos e oramos. Obrigada. Vamos encerrar então com o Pai Nosso, Solange? Vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja.